do Senado. Para falar com muita satisfação do PLC 117, que trata da guarda compartilhada. Sou relatora nesta casa deste projeto, que inclusive já foi aprovado na Câmara dos Deputados e tem como autor o deputado que tem feito um trabalho muito semelhante ao que o senador Paulo Paim faz aqui em defesa dos aposentados, que é Arnaldo Faria de Sá. Então, essa proposição, esse PLC 117, reformula o dispositivo do Código Civil relativos à guarda compartilhada dos filhos nos casos de separação dos casais, conferindo novas dimensões a esse instituto de guardas compartilhadas. O deputado, que é o autor, Arnaldo Faria de Sá, registra que, mesmo já incorporado ao direito brasileiro, a guarda compartilhada nem sempre se torna efetiva. Corrigir esta realidade é o objetivo maior desta proposta. Poucas situações causam mais sofrimento do que as decorrentes da separação litigiosa de casais com filhos. Constituem, na quase totalidade, fontes de uma sequência de desencontros dolorosos que representam tormento para os pais e pesadelo para os filhos. Tanto a legislação quanto a jurisprudência brasileira têm reagido com certa lentidão na busca de se amenizar esse sofrimento. Admitimos que, por definição, constrangimentos serão sempre comuns ante a regra do que a exceção, independentemente de leis. É possível, porém, contribuirmos, ao menos, para amenizar os confrontos. E, em certa medida, isso tem ocorrido. Mas é preciso, efetivamente, haver preocupação do Estado em assegurar normas jurídicas e políticas públicas que evitem o afastamento entre os pais e seus filhos, permitindo construir estratégias adequadas às necessidades de cada momento histórico na vida dessa família. Tanto o Legislativo quanto o Judiciário têm caminhado neste sentido, embora com certa lentidão. Contamos hoje, por exemplo, com normas que visam combater a alienação parental. Problema doloroso, às vezes até compreensível, mas que precisa mesmo ser coibido, tornando-se objeto de atenção do nosso direito. Como dizíamos, caminhamos na direção correta, mas com certo grau de lentidão. Esta pode até ser compreensível, dada a sensibilidade existente nessa área. Estamos falando da vida das pessoas, estamos falando da vida das crianças, estamos falando de gestos que podem marcá-las para sempre, por toda a sua existência futura. Justamente por esta razão, é tão grande a responsabilidade que pesa sobre nós, legisladores, assim como sobre o judiciário. Mas nós temos que enfrentar esta situação. Foi apenas em 2008 que se alterou a redação dos artigos 1583 e 1584 do Código Civil para instituir e regulamentar a guarda compartilhada. Sim, a redação anterior do Código Civil brasileiro, tão recente de 2002, não fazia referência a esta fórmula que costuma contribuir para atenuar os conflitos e para diminuir as injustiças. Não obstante, até 2008, seu artigo 1584 tratava somente da guarda unilateral, observando o critério de melhores condições para exercê-la. O novo ordenamento acrescenta a guarda compartilhada como opção para pais e mães não conviventes cuidarem dos filhos. Essa mudança na legislação brasileira se deve a diversos fatores, dentre eles as contundentes reivindicações naqueles que não detinham a guarda de suas crianças e as distintas investigações efetuadas a respeito dos desdobramentos do rompimento conjugal, tanto para pais quanto para filhos, o que inclui o exame das disposições de guarda. Senhor presidente, considero muito grande a responsabilidade pela relatoria do PLC 117 de 2013. Como diz o seu autor, o deputado Arnaldo Faria de Sá,
Muito embora não haja o que se negar sobre avanço jurídico apresentado pela promulgação da Lei nº 11.698, de 2008, que institui a guarda compartilhada no Brasil, muitas pessoas, inclusive magistrados, parecem não ter compreendido a real intenção do legislador quando da elaboração de tal dispositivo. A verdade é que a rotina da guarda compartilhada, embora possa demandar uma maior organização por parte dos pais, de suas famílias e da própria criança, é a que melhor atende aos interesses dos filhos, que devem constituir foco da nossa preocupação. Se não for possível uma vida em comum entre os pais, o que é compreensível, a verdade é que nem por isso a criança pode ser privada do convívio de ambos. Aos poucos, constatou-se que, efetivamente, a guarda compartilhada é a resposta mais eficaz à continuidade das relações da criança com seus pais na família dissociada. Essa observação não é minha, mas do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sabemos que a guarda compartilhada não é perfeita. Dadas as circunstâncias em que ocorre a separação dos pais, talvez nenhuma fórmula jurídica possa ser capaz de eliminar estas de trazer felicidade. A guarda compartilhada vem representando, porém, uma medida facilitadora para o convívio familiar, assegurando vínculos mais estáveis da criança com ambos os pais, além de favorecer a igualdade de deveres e direitos dos genitores. Trata-se de uma nova âncora social para o exercício dos papéis parentais. Supera-se a ideia de um genitor principal, o guardião, e um secundário ou de final de semana. Compreende-se, portanto, que as dificuldades que possam surgir nos arranjos de guarda não devem ser interpretadas apenas como questões provenientes do âmbito doméstico. Não se trata, é evidente, de uma fórmula mágica, capaz de, por si só, superar todos os problemas decorrentes de uma separação. Ensina a psicóloga Ruth Agulha, perita em psicologia forense, que cada família tem sua identidade e dinâmicas muito próprias. Por isso mesmo, dificuldades poderemos identificar um a um só, regime de contatos entre pais e filhos que se ajuste às necessidades e idiosincrasias de todas as famílias. Esta definição precisa, necessariamente, levar em conta as características únicas de cada família, os seus valores, os seus mitos, os seus costumes, as suas regras e a sua conduta. A parte dessa cautela, as famílias também mudam, crescem e evoluem, o que exige fórmulas flexíveis e ajustadas a este processo de desenvolvimento. Desde que fui designada relatora do PLC 117, recebi um número muito grande de manifestações de pais e mães. Em quase todos os casos, são pais e mães agoniados, sofredores, machucados. Pedem não só a aprovação do projeto, mas a pressa em sua votação. Considero que existem razões para isso. A atual redação do Código Civil mostra o autor do projeto, hoje em exame no Senado, recomenda a guarda compartilhada sempre que possível. Isso leva à interpretação, ocasionalmente, até no judiciário, de que ela deve ser recomendada sempre que os pais se derem bem. Caso assim fosse, diz o deputado Arnaldo Faria de Sá, a lei seria desnecessária. A proposta em estudo, já aprovada pela Câmara dos Deputados, representará um grande passo no sentido de reduzir a aflição de pais e o sofrimento de seus filhos. Não será, repito, uma solução mágica, até por ser impossível chegar a essa solução. A manutenção do convívio de crianças com ambos os pais, no entanto, é ainda a principal forma de se enfrentar o problema. E é também a argumentação que deu suporte à grande maioria das decisões judiciais favoráveis à guarda compartilhada até o momento. Pesquisas mostram, porém, que essas decisões são certamente um número menor do que os julgados contrários. E é esse quadro que se precisa reverter. Não se trata apenas de uma decisão teórica. Tratamos aqui da vida das pessoas, da vida das crianças,
da vida de uma família. Esperamos que o PLC 117 contribua para amenizar tantos dramas familiares e colabore para se garantir de forma saudável a convivência familiar de crianças e de adolescentes com seus pais, com ambos os pais. Queria deixar claro aqui. Então, senhor presidente, senador Paulo Paim, é com muita satisfação e alegria que anunciamos aqui nosso relatório do PLC 117, visando fazer alteração no Código Penal para a instituição da guarda compartilhada. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.